Aqui é Johanne dos Santos, aluna de Serviço Social da Universidade Católica de Brasília. Vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Meu professor orientador é o mestre Rodrigo de Carvalho Pereira. E o meu tema é sobre o lúdico como instrumento pedagógico para auxiliar crianças que sofrem com o bullying escolar, o bullying, né, e o cyberbullying no ambiente escolar. As etapas da apresentação será a introdução, justificativa, objetivos, a revisão teórica, a estratégia de aplicação, a conclusão e as referências. A introdução. No ambiente escolar é o local propício para auxiliar o desenvolvimento cognitivo, né, e emocional do indivíduo, para o exercício da cidadania, estabelecendo vínculos sociais, afetivos e morais. Este presente trabalho logo discorrerá sobre a importância de se utilizar o lúdico para auxiliar práticas pedagógicas intencionais, podendo o mesmo coadjuvar não só com o crescimento cognitivo do educando, mas na sociabilidade, afetividade e inter-relação entre o aluno e professor, o aluno, a família e o aluno em sociedade. A justificativa, eu trouxe os principais meios utilizados nas escolas, né, precisam ser aprimorados e muitas vezes repensados. No modelo atual de ensino, sendo utilizados em sua maioria, sua grande maioria, né, o quadro e o pincel para auxiliar no ensino-aprendizado do educando, percebe-se que essa prática não tem prendido a atenção dos alunos, nem despertado interesse em relação ao conteúdo proposto pelo educador. Mesmo com a modernidade à vista, nem todas as instituições têm em seu material de apoio o uso das tecnologias. E ainda é no modelo quadro e pincel. Não que seja um modelo ruim, mas muitas vezes esse modelo mais sério não faz com que os alunos, alguns alunos prestem tanto atenção ou se interessem pelos temas, a não ser que seja algo deles mesmo. Então nós vamos falar um pouco sobre o lúdico, que é justamente trazendo uma forma nova de aprendizado, uma forma com jogos e brincadeiras, né, que o aluno pode aprender e prender mais atenção naquilo que está sendo proposto para ele. Sair um pouco dessa rotina de pincel e quadro, né? Na justificativa também, aqui entra a importância, né, falando do pincel, do quadro, desse modelo mais sério, entra a importância dos jogos e das brincadeiras que eu falei, pois ao serem utilizados como instrumentos pedagógicos, podem influenciar positivamente não só nas questões sociais, né, de relacionamento, mas também no desenvolvimento intelectual e motor da criança, né, do jovem ali, auxiliando e fazendo com que ela se interesse e mude o seu olhar durante as aulas. É uma ferramenta, né, a mais para o professor, para o educador ali. Os objetivos gerais. O presente estudo tem como objetivo mover-se através do lúdico. Mover, né, e também diminuir casos relacionados ao bullying, que é o nosso foco, e ao cyberbullying, no ambiente escolar, interligando como instrumento pedagógico voltado para questões de interrelacionamento e desenvolvimento social do aluno. Objetivos mais específicos, né? Eu trouxe 3 aqui, nós falarmos sobre, né, que é identificar alguns problemas encontrados no processo educativo, reconhecer a importância do lúdico no ambiente escolar e evocar a relevância do brincar e do jogo para o desenvolvimento do indivíduo e auxiliar o profissional de ensino a lidar com crianças que podem, né, estar sofrendo com bullying ou cyberbullying no ambiente escolar, fora do ambiente escolar também, porque não é algo que tem só no ambiente escolar, né? O bullying, o cyberbullying pode acontecer em diversos outros lugares, como o trabalho, na família. A revisão teórica, que nós vamos começar a caminhar sobre o tema proposto, né? De acordo com a pediatra Andrea, esta é uma fase, a criança ali entre os 8 e 9 anos, ela tem uma fase marcada pela entrada, é uma fase que a criança ela tem ele começa a aprender de uma forma mais formal, pois ela compreende e elabora tudo o que vivencia e o que lhe é ensinado.
Acontece também nesse período grandes conquistas cognitivas, como o ler e o escrever. A criança passa a vivenciar a socialização comunitária, caracterizada pelo afastamento da intimidade da família, ampliando assim as suas relações. A Andrea, ela é uma médica italiana, ela é muito conhecida pela sua abordagem mais humanista e ética, né, no atendimento médico. E ela fala muito dessa questão dessa fase entre 8 e 9 anos, que é uma fase a qual a criança ela vai estar ali cheia de curiosidades, ela vai estar mais propensa ao aprendizado e à socialização. E ali no ambiente da escola vai ser justamente um ambiente novo para ela, né? Que ela sai ali não vai estar ali na intimidade da família, e as suas relações elas vão estar mais fortes do que quando ela é mais nova, né? E para ali Power e Pfaffenbarger, que eles foram epidemiologistas e professores norte-americanos. Eles trabalharam em Harvard, na Universidade de Stanford, e eles estudaram muito sobre a importância ali do desenvolvimento. O desenvolvimento motor das crianças e de adolescentes, eles vêm se constituindo numa preocupação permanente entre os especialistas da área de saúde, refletindo também na área escolar. Esse interesse se justifica na medida em que a atividade física pode desempenhar papel na prevenção, conservação e melhoria da capacidade funcional e, por conseguinte, na saúde dos jovens. Esses professores norte-americanos, eles conseguiram entender que a atividade física, a atividade motora, nesse desenvolvimento da criança e do jovem, é de extrema importância para a sua capacidade funcional, para que ele possa ter mais facilidades, lidar melhor com os fatores que eles vão ter que lidar na vida. E o ambiente escolar é um ambiente ao qual proporciona, né, os alunos a crescerem nessa área motora. Tem com jogos, brincadeiras, eles aprendem a desenvolver a parte motora. Isso no ambiente escolar já é currículo. Então é interessante perceber que no desenvolvimento humano temos várias etapas, várias características. Desenvolvimento motor, emocional, afetivo, nós vamos caminhar um pouco sobre isso. E aqui conseguimos ver a importância do desenvolvimento físico. E isso é tratado nas nossas escolas aqui no Brasil, né? Em várias escolas de outras partes do mundo. Então, não tem como ficar de fora a parte do desenvolvimento motor. Desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual, segundo Piaget, só para a gente lembrar, Jean Piaget ele foi um psicólogo e um epistemólogo suíço. Conhecido por sua teoria sobre desenvolvimento cognitivo, ele influenciou, né, tanto na educação quanto na psicologia. Aqui ele fala um pouco sobre o desenvolvimento intelectual. Então, nós caminhamos no desenvolvimento motor, porque é importante que a criança desenvolva, aprenda a ter um pouco mais de força, aprenda a ter mais equilíbrio. Então, como que isso é possível? Através das brincadeiras. Tem brincadeiras que estimulam o equilíbrio e a lateralidade, a noção de espaço. Tudo é muito importante nesse desenvolvimento. E aqui ele trata do desenvolvimento intelectual. E ele fala assim, está associado a um crescimento contínuo que ocorre num processo em que a criança constrói e reconstrói significados, conceitos, valores e aprende a viver em sociedade. Isso através do predisposto da razão, raciocínio lógico, e do equilíbrio entre as informações adquiridas, né? Nessa fase de 8, 9 anos, a criança ela aprende mais acerca dos significados da questão social, de como conviver com o outro, né? E isso é muito importante e é um dos focos da nossa apresentação. E o ambiente escolar ele é propício para esse aprender, né? Desenvolvimento emocional e afetivo. Segundo Piontelli foi Alessandra Piontelli, né? Ela foi uma psiquiatra e uma psicanalista italiana. Ela foi uma referência na questão do desenvolvimento fetal.
ela observa que comportamentos observados no útero podem influenciar a personalidade e os relacionamentos pós-nascimento. Olha que interessante, essa pesquisadora, ela mostra a importante, ela nos mostra a importância da família, né, nesse contexto de desenvolvimento, nesse contexto desse caminhar para o desenvolvimento humano. E ela percebeu que desde o ventre a criança já pode ser influenciada na sua personalidade e nos seus relacionamentos pós-nascimento. E aqui ela fala que desde a gestação, né, a mãe e a criança já estão ligados por seus sentimentos, uma pela outra. E o feto já consegue entender e responder a esse sentimento. Exige... Aí tá, aqui a gente vê a importância da família, né? Não só da escola, mas ao longo do decorrer do nosso TCC, nós vamos ver a importância dessa família e escola, para que seja um ser humano que se desenvolva em sociedade. É necessário ter esses pilares bem firmes e a importância deles, né? Então é isso aqui, ela trouxe esse estudo mostrando a importância do relacionamento materno ali logo ainda no ventre da mãe. Na fase do 8 aos 9 anos, já que voltando para essa fase que nós estamos falando, é uma fase que exige mais amor e compreensão da figura materna. Tem mais segredos, pode ser excessivamente autocrítico, né, as crianças, os jovens, com tendência para dramatizar situações e que antecipa dificuldades. Exibe menos medos e mais razoáveis. Pode resistir e argumentar contra instruções e pedidos feitos pelos adultos. Falam que é uma fase, às vezes, um pouco rebelde. Aprecia recompensas imediatas pelo seu comportamento. Ele tem essa facilidade em absorver sentimentos e não saber como lidar com eles, né? Porque são crianças, estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. E por isso a importância de trazer logo nessas fases da primeira infância, segunda infância, a questão do desenvolvimento emocional e afetivo. E mais uma vez nós entramos no ambiente escolar, que é onde a criança passa boa parte do seu tempo, e ali ele vai desenvolver esses sentimentos, ele vai aprender, ele vai crescer, amadurecer acerca dessas questões que ele ainda não sabe como lidar, em situações que ele é muito autocrítico, né? O aluno, ele não consegue, dramatiza às vezes porque não sabe acolher suas emoções. E nós temos visto muito isso nos nossos dias, né? Na questão da saúde mental. É algo muito falado agora em 2024, passamos por uma pandemia e parece que as coisas ficaram um pouco mais nítidas, falamos mais sobre a saúde mental. E é interessante que não é só na fase adulta, não temos que esperar até chegar lá na fase adulta. É interessante quando a escola, a família tem esse olhar para a criança, para o jovem, que passam por essas dificuldades emocionais, não sabem lidar. E quando o profissional ele está preparado para lidar com isso, quando a família está preparada, sabe como fazer, aí as coisas fluem, né? As coisas dão certo. Para a psicóloga Ellen B., a construção da autoestima depende do apoio social que a criança recebe da família, dos colegas, amigos e professores. Olha que interessante, né? Essa psicóloga ela traz a questão da autoestima, que ela depende, ela é construída no ambiente familiar, no ambiente escolar ali, nos colegas e amigos, no ciclo de pessoas que envolvem aquele aluno, aquela criança. As crianças estimuladas adequadamente e também valorizadas, elas se sentem mais confiantes e essa confiança é a peça fundamental que vai auxiliar no desenvolvimento afetivo da criança, nas suas atitudes, pois está diretamente ligada com a identidade que a criança tem de si mesma, uma autoavaliação positiva. Crianças que não possuem uma boa autoestima sentem-se culpadas, inseguras e desconfiadas e podem atribuir os problemas à própria personalidade e se afastando da sociedade, levando-as a se isolarem e assim terem dificuldades em seus relacionamentos com as pessoas. É interessante que aqui nós percebemos a importância da autoestima, de sabermos como ensinar a criança a ter esse olhar, essa autoanálise, para que ela não se isole, para que ela não se afaste, e aí
vire talvez uma possível vítima de bullying ou um possível agressor, uma possível pessoa que faça o bullying, né? Ou o cyberbullying. Então é interessante nós focarmos nisso, nessa parte. Falando um pouco sobre o desenvolvimento social, desde a concepção a criança está inserida em um grupo social e sujeita a regras, normas e valores. A criança ela já nasce inserida ali no seu mundo e as coisas ao redor dela que vai ditar ali moralmente os seus valores e normas, né? Nesse contexto que ela nasce, ela já nasce num contexto. A família se faz presente e ao longo do tempo novos agentes sociais se juntam a essa instituição e influenciam o desenvolvimento da criança, entre os quais os professores e os grupos de amigos estão ali firmes, né? Estabelecendo desenvolvimento social. Como nós falamos, né? A criança sai ali do seio da família, quando começa a frequentar uma escola, né? Uma creche, uma escolinha, ela já o seu ciclo social se abre e ela aprende ali a conviver com seus professores e amigos. E isso ajuda nesse desenvolvimento social, ela vai aprender a estar em sociedade, né? É diferente ali da família, na escola já tem outras regras, outras normas, e ali a criança ela vai absorvendo, o jovem vai absorvendo e vai aprendendo a viver em sociedade. É um construir, né? No normal é assim, quando é possível, né? Não é uma realidade 100% para todo mundo. Tem muitas crianças que não estão na escola, nós sabemos que é outro contexto, tem contextos muito difíceis, mas nesse contexto, assim, que é mais... tem a ver com a nossa sociedade aqui, é essa questão da sair do seio da família, ir para a escola, e ali o ciclo se abre, amizades novas, professores, e ali aprendemos a viver em sociedade. Nós vamos entrar agora um pouco, falar um pouco sobre o bullying. E no final nós vamos linkar tudo isso que temos caminhado para o nosso proposto, né, que é o tema, que é usar o lúdico como um instrumento pedagógico para auxiliar, né, nessa questão do bullying e do cyberbullying. Nós estamos andando um pouco sobre desenvolvimento humano, afetivo, motor, tudo é muito importante para que não para que aquele jovem, aquela criança não se torne um possível agressor, para que ele não se torne uma possível vítima também. Então, tudo vai estar linkado ali no final. Nós vamos caminhar um pouco aqui, falar sobre bullying. O termo inglês bullying, ele foi referido pela primeira vez pelo professor Dan Owens, em 1978, na Universidade de Bergen, na Noruega, que ao estudar sobre as tendências suicidas entre os jovens, ele concluiu que a maior parte desses adolescentes tinham sofrido algum tipo de ameaça ou exclusão no contexto escolar. Então, a primeira vez que se usou esse nome bullying, né, foi esse professor norueguês que estava estudando sobre suicídio, né? É um tema muito delicado para se falar, muito sério, e ele conseguiu ver que a maioria das pessoas que tinham, desses adolescentes que tinham essa tendência, que tinham essa tendência ao suicídio, eles tinham sofrido ameaças, tinham sofrido bullying, exclusão no contexto escolar. E isso ali foi o que deu início a esse tema, a essa visão, e ali as pessoas começaram a olhar e perceber a importância que era e o quão grave é isso, né? Não é, às vezes a gente chega aqui no Brasil como uma brincadeira, mas já começou como algo muito sério, então não é uma brincadeira. Owens, ele utilizou o termo bullying referindo-se aos ataques sistemáticos de uma criança mais forte contra a mais fraca. No começo foi essa visão que ele teve. Ele entendeu que era uma criança mais forte contra uma mais fraca. Então, a princípio era isso o bullying, né? A mais forte oprimindo a mais fraca. Só que atualmente o bullying ele é definido como um comportamento agressivo, intencional e repetitivo, direcionado a uma ou mais pessoas com o objetivo de causar sofrimento físico, emocional ou psicológico. É interessante que a palavra intencional aqui, ela está em vermelho não por acaso. O bullying não é algo que é sem querer. O bullying ele é considerado bullying porque ele é intencional, ele tem um planejar antes. Então, o agressor, ele
independente da sua idade, ele tende a planejar, é intencional. Não é algo que vem na hora ou que é sem querer. Por isso que é tão grave. E é algo agressivo e repetitivo, ou seja, é algo que está ali sempre e que é para causar sofrimento. É algo que é para isso, né? O bullying, ele é um fenômeno mundial que existe há muito tempo, porém passou a ser objeto de investigação e preocupação a partir da década de 70. A partir daí foram realizadas na Suécia as primeiras investigações sobre o bullying, uma vez que foi percebidos problemas de violência entre agressor e vítima, década de 70. Em 82, na Noruega, um jornal publicou o suicídio de 3 crianças com idades de 10 e 14 anos, que foi provocado por situações graves de bullying. Isso gerou uma grande repercussão nos meios de comunicação, fazendo com que em 1983 o Ministério da Educação da Noruega criasse uma campanha em escala nacional contra os problemas de violência entre agressores e vítimas. Aqui nós vemos mais uma vez a gravidade. Ali na Noruega, crianças, elas não aguentaram a pressão e atentaram contra a própria vida e por causa do bullying. Então aqui mais uma vez nós conseguimos perceber que não é uma brincadeira. O termo bullying é derivado de uma palavra inglesa de bully, que traduzida ali ao pé da letra é o valentão ou tirano. De acordo com Gabriel Chalita ele foi um educador e escritor e um advogado e um político brasileiro. E ele, como educador, ele teve uma grande influência aqui no nosso país. Um dos livros mais conhecidos é Pedagogia do Amor. Chalita, ele fala que o bullying pode ser caracterizado por 2 formas. A forma indireta e a forma direta. A direta é mais praticada por meninos e é caracterizada por xingamentos repetitivos, insultos, apelidos ofensivos, comentários racistas, agressões físicas, entre outros. E já a forma indireta é mais comum, praticada por meninas, tendo como características atitudes que levam a vítima ao isolamento social. Nesse temos algumas situações como difamações, boatos cruéis, fofocas, atitudes de indiferença e intrigas. Então aqui nós vemos 2 vertentes do bullying, né, de forma direta e indireta. Já o cyberbullying, né, é importante ressaltar que com os meios de comunicações avançados, temos também o bullying virtual, também conhecido como cyberbullying. Esse também é de forma indireta. São mensagens normalmente anônimas, cruéis, comentários maldosos, xingamentos, entre outros. Essas práticas que acontecem via internet, através de redes sociais, também têm feito vítimas. E está tão grave que agora entrou no Código Penal, é crime. O cyberbullying agora é crime. Tanto o bullying quanto o cyberbullying, na verdade. A Lei 14.811 inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, podendo o agressor ter que pagar uma multa ou até passar de 2 a 4 anos em reclusão, dependendo da gravidade do ataque. Então, aqui no Brasil já virou questão de crime. E essa fonte foi tirada ali no Senado, né? Senado Federal. Voltando ao ambiente escolar. A escola, como ambiente proposto para se educar, deve estar preparada para resolver conflitos e expor aos alunos a gravidade que é o bullying e o cyberbullying, e que o mesmo traz consequências graves. Segundo Lopes Neto é um pesquisador brasileiro também, fatores sociais, econômicos e culturais, bem como aspectos de temperamento e influências de amigos e familiares, constituem risco para o desenvolvimento do bullying. As crianças envolvem-se de diversas maneiras nesse processo, assumindo diferentes papéis, conforme agem diante da situação, podendo ela ser vítima, agressor, vítima e agressor, que é vítimas agressoras, ou testemunha. Por isso, o bullying pode ser evitado. Ou seja, a gente sabe que é algo intencional. Se é algo intencional, pode ser evitado, pode ser erradicado. Através do ensino da família e da escola, através do ensino de respeito ao próximo, cuidar do bem-estar de todos, essa parte de viver em comunidade, ensinar a viver em sociedades com as suas diferenças,
É isso que vai auxiliar na erradicação do bullying, do cyberbullying. Ajudar a diminuir, pelo menos, os casos. Trouxemos também aqui um comportamento da vítima, né, da pessoa que está sofrendo com bullying. Alguns dos comportamentos que ela pode ter na sua vida no ambiente escolar, durante o intervalo, ficar mais isolado ou perto de algum adulto. Se sente inseguro para falar em sala de aula diante dos demais. Nos jogos, às vezes está sempre deprimido, está sempre ali triste, é o último a ser escolhido. Às vezes pode faltar as aulas, aqui já começa a entrar, né, o caso de não ir à escola. É isolado das demais crianças e fica às vezes apenas com uma pessoa de confiança, né? E aqui nós podemos perceber que ensinar para as crianças a identificarem possíveis vítimas de bullying, pessoas que estão passando por isso, né? E o professor, o educador, ali o orientador que está com aquela criança, perceber esses sinais, perceber que algo está errado. Às vezes a criança chega arranhada, com algum ferimento, mochila rasgada. E o comportamento do agressor, dos bullies. Bullies é o agressor, né? Aquele que pratica o ato. Fazer brincadeiras hostis, colocar apelidos ou chamar pelo sobrenome de forma maldosa. Aí entra os insultos, a difamação, às vezes a pessoa pode bater, incomodar, puxar cabelo, entrar em desentendimentos e discussões, se apropriar do material do outro, do dinheiro, dos lanches, e pertence dos colegas sem o consentimento deles. Então, tudo isso aqui é considerado bullying, né? O que o agressor pratica. A ludicidade, o lúdico. Nós vamos agora entrar na parte final ali do trabalho. A gente vai trazer um pouco do que é esse lúdico, que pode ser usado como instrumento para auxiliar essas pessoas que sofrem e erradicar ou diminuir casos de bullying e cyberbullying, né? Sabe que a palavra lúdico origina-se do termo em latim ludus, que quer dizer, né, ao grosso modo, jogos, jogo. Através da evolução humana e observações a respeito de seu desenvolvimento, o lúdico é hoje visto como parte fundamental do processo de desenvolvimento humano. Ele já é visto como uma parte fundamental do desenvolvimento humano, tratando-se não só do jogo, mas das características e naturalidade do ato de jogar e de brincar. De acordo com a professora Anne Almeida, o lúdico passou a ser reconhecido como um traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. O jogo e a brincadeira estão presentes nas diversas fases da vida do homem, tornando parte da sua cultura. A ludicidade vai além do brincar e do jogo como um simples modo de interação. Ela pode influenciar em saberes para a vida pessoal, social, profissional e acadêmica. No dicionário informal, temos a definição de ludicidade como sendo uma forma a qual a criança pode intervir e interagir no meio ao qual está inserida, de forma prazerosa, significativa e contextualizada, contribuindo de forma eficiente para o seu pleno desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo. Para Maluf, Adriana Ramos Maluf, né, foi uma autora e psicóloga brasileira, que ela era voltada para a área de desenvolvimento infantil. O que ela dizia? É nesta dimensão que vejo o brincar, não só como uma diversão, mas como a primeira etapa educacional, pelas próprias características da idade da criança, pelo gosto, pelo prazer e pelo aprendizado, promovendo assim a preparação para a vida. Olha que interessante. É a primeira etapa educacional, é esse brincar, é essa forma de aprender brincando. De acordo com Rodrigues, o jogo é uma atividade rica e de grande efeito, que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social, aqui a gente fala, né, do aprender a viver em sociedade, e representando assim importantes contribuições na aprendizagem. Elizabeth Martin, que é uma educadora e pesquisadora também brasileira, ela também trabalhava o comportamento e desenvolvimento humano e a questão da violência e do bullying. Ela trouxe muito isso nos seus estudos. Ela diz assim, é a partir do brincar que a criança aprende.
e tomar decisões e a compreender melhor os valores da cultura e entender a cultura de seus parceiros. Então aqui ela fala assim que ela entende a ludicidade como que a criança aprende brincando a respeitar o outro. Aprende brincando que o outro é diferente. Então ela aprende a respeitar o próximo, né? Isso é uma visão muito bacana. E agora chegamos no nosso tema, o lúdico como instrumento pedagógico. O que é um instrumento pedagógico? Todos os meios utilizados pelo profissional de ensino, os quais facilitam e auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, na formação do indivíduo, é chamado de instrumento ou recurso pedagógico. Ou seja, tudo aquilo que facilita ali o educador e auxilia no processo de ensino-aprendizagem é um instrumento pedagógico. Segundo Piaget, é no período escolar que a criança evolui e aprende sobre a autonomia moral. Ser significa estar apto e cooperativamente construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias para a manutenção das relações permeadas pelo respeito mútuo. Aqui ele fala de socialização. A criança aprende a ter o respeito. E a escola é um ambiente propício a esse desenvolvimento. É necessário que o profissional de ensino ele invista em técnicas de ensino e socialização, mostrando aos educandos ali a real importância do respeito ao outro. E a criança que é capaz de imaginar, de brincar, de se divertir, ela tem maior chance de absorver o conteúdo que lhe é proposto na escola. Então não é só ali o ensino no básico, né? É a brincadeira, através das brincadeiras ela consegue absorver mais. E algumas escolas, elas, como nós vimos, trazem ainda aquele ar de seriedade do quadro e do pincel. Não que não sejam úteis, mas a maneira atual observa-se que em sala de aula não tem prendido a atenção dos alunos, fazendo com que os mesmos percam o interesse pela aula, não se concentrem, fiquem impacientes e dispersos, e até mesmo com dificuldade de aprendizado e socialização. Se for só no quadro, só no pincel, é mais fácil eles se dispersarem. Como uma forma prática, o lúdico ele vem mudar esse quadro, auxiliando na prática de ensino e sendo um instrumento pedagógico fundamental para alcançar o objetivo da escola, que é a formação integral do indivíduo para que o mesmo seja atuante na comunidade em que vive. A escola é o ambiente mais propício para trabalhar questões de prevenção do bullying e do cyberbullying, que é ali onde a criança vai passar mais tempo, né? E quando há uma parceria entre a família e a escola, quando elas estão em concórdia, os resultados podem surpreender. Logo, é possível perceber que o lúdico, como instrumento pedagógico, pode influenciar positivamente no desenvolvimento das crianças e amenizar os casos do bullying que ocorrem no ambiente escolar. Então, aqui nós vemos que esses instrumentos podem ajudar a não ter, né, mais casos de bullying, a diminuir os casos de bullying. Tratando-se da formação da criança para que a mesma atue na sociedade, é interessante usar esses instrumentos pedagógicos na escola, porque ali a criança ela vai ter essa vivência e vai entender a importância de que não cometer o bullying do cyberbullying. Ou a que está sofrendo, a vítima, ter esse acolhimento para falar, para poder se expressar e trazer ali para os adultos o que está acontecendo. Ter essa segurança de falar, porque às vezes elas não falam. Em uma entrevista com o gestor da Pastoral da Criança, Clovis Barford, ele afirma que o brincar é tão fundamental quanto a necessidade de comer. A criança que não brinca, ela tem maior chance de se tornar um adulto com diversos problemas, sejam psicomotores, intelectuais ou de convivência em sociedade. Aqui é interessante que o gestor, né, da pastoral, ele viu que a importância do brincar, a importância de ter esse momento na escola, de aprender brincando. E quando não há isso, ele percebeu que o risco do adulto ser um adulto mais com dificuldade de convivência em sociedade, com problemas intelectuais, são bem maiores. É a partir do brincar, né, a educadora Ruth Elizabeth Martin fala que é a partir do brincar que a criança aprende a agir, aprende a tomar decisões, compreender melhor os valores de sua cultura, entender a cultura dos seus amigos, dos seus parceiros e lidar com situações de ganhar e perder, a fim de se respeitar e receber respeito do próximo. Ela aprende a se frustrar, né? Aprende a lidar com as emoções da frustração, quando ganha, quando perde.
E isso faz com que eles vão desenvolvendo, crescendo, né, nessa questão afetiva, emocional, da inteligência emocional. E eu trouxe algumas estratégias de aplicação usando o lúdico como instrumento pedagógico, em algumas atividades, algumas brincadeiras que têm um objetivo, que tem ali uma moral da história, né? E a primeira coisa é a aula criativa, uma aula criativa sobre o bullying, o cyberbullying, é o educando ensinar sobre o bullying de uma forma divertida e séria, para que haja a compreensão da gravidade. Tem o 2 aqui, o nome do jogo é Segobol. No jogo, eles são divididos, né, em 2 ou 3 equipes, nas quais as mesmas escolherão um representante de cada. Vence a equipe que marcar mais gols. O ranking de pontuação será dividido em primeiro, segundo e terceiro lugar. E como é que é o desenvolvimento dessa brincadeira? O jogador escolhido terá os olhos vendados. O gol será posicionado após o jogador vendar os olhos. A equipe então terá que ajudá-lo a fazer o gol, indicando onde o mesmo está. A regra é que cada equipe só pode dar 3 comandos para o jogador. O posicionamento para que ele acerte o chute, acerte o gol. O objetivo é a confiança, a atividade motora e a socialização, né? Para uni-los, para unir ali as crianças, para fazer com que eles aprendam a ouvir o outro, aprendam a confiar no outro. E a atividade motora, que nós vimos que é importante o desenvolvimento físico. O adivinha quem é, outra brincadeira também, que os jogadores eles farão a roda e vão escolher um mestre, que também ficará na roda. O objetivo do mestre é escolher alguém do grupo para imitar. Como é que é o desenvolvimento? Os participantes começaram a interagir com o mestre já incorporado como mestre, né? Fazendo perguntas e conversando e fazendo convites. E depois de 3 minutos mais ou menos de interação, cada participante terá o direito de um palpite. Se ninguém acertar, o mestre revela quem é. Este será o novo mestre. Porém, se alguém acertar, esse que acertou vai ser o novo mestre. Qual o objetivo? Socialização, interação e aproximação entre os envolvidos. É aproximá-los, entender que eles podem ter as suas dificuldades, mas unidos eles aprendem um com o outro, com a diferença do outro. E são 3 joguinhos que tem mais coisas que nós podemos pensar. Mas é interessante nós termos essas atividades intencionais, direcionadas, com uma moral, com um objetivo, né, que é a socialização, que é a interação, que é entender a importância do respeito mútuo, de não praticar bullying, não praticar o cyberbullying, entendeu? É trazer isso para esse ambiente escolar de uma forma leve e séria ao mesmo tempo. E eles vão aprender, eles aprendem brincando. E chegamos na parte final do nosso trabalho, que é a conclusão. O ambiente escolar é o local propício para auxiliar no desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo, para o exercício da cidadania, né? Tornar um adulto um cidadão de bem, estabelecendo vínculos sociais, afetivos e morais. E cabe aos coordenadores da mesma se atentar para que haja sucesso em seus objetivos. Observa-se que o bullying não é algo que só ocorre na escola, né? Como nós vimos, porém, em qualquer outro local pode acontecer, mas é na escola onde mais acontece. Por essa razão, a preocupação com o desenvolvimento do aluno cresce na medida que o bullying chega nas instituições de ensino. Em virtude dos problemas observados no âmbito escolar, o bullying e o cyberbullying são casos os quais a escola, juntamente com a família do aluno, podem influenciar de modo que essas práticas venham a ser prevenidas, detectadas e até mesmo resolvidas. Erradicadas, resolvidas. Porém, somente com as ferramentas certas isso será possível. As atividades lúdicas, né, o lúdico como instrumento pedagógico, as brincadeiras, os jogos, eles têm por característica, além de conduzir o aprendizado de forma prazerosa, ele traz em sua essência a cooperação na convivência com o outro, na vida em sociedade. Sendo assim, através da posição dos educadores, da família e da sociedade, utilizando os recursos adequados de forma condizente, intencional, é possível amenizar a prática do bullying e do cyberbullying e a influência de uma influência positiva, né, ao pleno desenvolvimento do educando. Em virtude dos problemas observados no âmbito escolar, o bullying e o cyberbullying são casos os quais a escola, juntamente com a família do aluno, podem influenciar, né, como nós vimos, para que essas práticas elas venham ser resolvidas, de forma que venham a ser solucionadas. Mas é necessário que isso aconteça, né, com os instrumentos certos.
E esse foi a apresentação, né? Chegamos nas referências. É interessante que é algo que pode ser evitado, é algo que pode ser gerido ali, pode ser erradicado. Então, que seja algo a se pensar nas nossas instituições, na nossa casa, nos nossos parentes, na nossa sociedade, comunidade. Nós possamos falar sobre o assunto sabendo que existem pessoas que são vítimas e que não têm suportado a pressão. Então, nós como educadores, como estudantes, o que pudermos falar sobre o assunto e deixar, né, livre para as pessoas que sofrem falar os agressores que eles entendam a gravidade, que nós possamos repassar essas informações, né? E é isso, as minhas referências bibliográficas. Espero que tenha ficado claro e não muito repetitivo, mas claro, né, aquilo que eu quis passar. E é isso. Tchau, até logo.